Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 24 de dezembro de 2024, véspera de Natal, e estamos chegando com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato, e eu estou de volta. É bom ir, mas é melhor ainda voltar. Meu nome é Lucas Weber e eu estou aqui de volta na frente desse microfone falando com a nossa audiência maravilhosa que estava de férias, então eu volto já agradecendo demais essa equipe fantástica do Brasil de Fato, especialmente do Bem Viver, que segurou todas as pontas, não deixou que essa peteca caísse durante a minha ausência. Valeu demais Afonso Bezerra, Kaique Santos, especialmente Daniel Lamir, e os três estiveram aí apresentando o programa e também trabalhando demais na produção, no roteiro, fazendo de tudo para esse programa seguir lindo. Gente, tô feliz demais de voltar, ainda mais com muita coisa bacana pra gente comentar. É véspera de Natal, é clima de ficar tranquilo, de se juntar com a família, comer bastante, mas tem muito papo importante pra gente pôr em dia, então te convido para saber quais são os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Bora nessa! Um papo com o ator pernambucano Caio Macedo. O podcast O Estrangeiro discute mudanças climáticas e a luta de classes. Caminhões que caíram de ponte entre Tocantins e Maranhão tinham agrotóxico. Vamos saber os riscos de contaminação. Na linha de frente da preservação ambiental, catadores estão entre os mais impactados pela crise climática. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só tá começando. E a gente abre a edição de hoje destacando a importância do trabalho de catadores e catadoras de recicláveis no Brasil. Por exemplo, esse é um ofício essencial para se combater as crises climáticas, para ir bem direto ao ponto. Mas a categoria sofre com condições precárias de trabalho. Os desafios vão da baixa renda na remuneração até a falta de galpões para o depósito dos materiais. A gente vai saber mais detalhes, quem conta pra gente é Douglas Matos. O Brasil tem cerca de 65 mil catadoras e catadores de materiais recicláveis trabalhando em associações e cooperativas espalhadas por todos os estados. O levantamento é do Atlas Brasileiro de Reciclagem, que não inclui aqueles que trabalham por conta própria e, por isso, de acordo com a pesquisa, não é possível dizer quantos existem realmente no país. Segundo uma pesquisa de 2010 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 398 mil brasileiros se autodeclararam catadores. Ainda que trabalhem na linha de frente da preservação ambiental, esses profissionais estão entre os mais afetados pelos impactos da crise climática, conforme aponta a pesquisadora Juliana Gonçalves, do Observatório da Reciclagem. A gente sabe que os catadores são peças fundamentais para a gente poder mudar a situação de emergência climática. Porém, eles são geralmente quem mais sofrem com os eventos climáticos extremos, né? Então, a gente tem cooperativas que não são estruturadas para ondas de calor, nem enchentes, nem grandes temporais. A gente não tem uma estrutura de trabalho que dê conta, né? Que você está na rua fazendo coleta, está enfrentando uma onda de calor. A gente tem bebedouro público, tem banheiros, etc. Então, a gente tem um trabalhador que está numa linha de frente para o enfrentamento, mas são trabalhadores que estão em condições de vulnerabilidade climática extrema. Ainda de acordo com o Atlas Brasileiro da Reciclagem, 52% das associações e cooperativas de catadores brasileiras possuem galpão próprio ou cedido e apenas 34% contam com kits básicos de equipamentos. A falta de espaço para armazenar a coleta é apenas um item da lista de reivindicações apresentadas na Expo Catadores 2024, realizada entre os dias 18 e 20 de dezembro em São Paulo. Esse é o maior evento do país no segmento e reúne trabalhadores e trabalhadoras, empresas e financiadores de política para o setor.
Álvaro Macedo é assessor da Fundação Banco do Brasil, que desenvolve programas para atender a categoria e acompanha de perto essas solicitações em diálogo com as associações e cooperativas. Segundo ele, as necessidades vão de maquinário e galpões até a equipamentos de proteção individual. Quando teve o aumento, quer dizer, na época da pandemia não foi o aumento, na verdade teve a queda do valor do papelão, do material reciclável que eles vendiam. Muitos deixaram de comprar o EPI, que é uma luva às vezes de borracha, exatamente para poder estar trazendo um recurso para casa. Em condições ainda bastante precarizadas, as medidas de adaptação para eventos climáticos extremos, como ondas de calor e tempestades, ficam em segundo plano. Muitos deles trabalham e vivem em lugares sujeitos a catástrofes climáticas. De acordo com o Atlas, a renda média dos catadores contratados como prestadores de serviços de coleta seletiva ou de triagem por prefeituras é de R$ 1.738,58. Já os trabalhadores sem contrato ou vínculo com prefeituras recebem, em média, algo em torno de R$ 1.292. Assim, com uma renda familiar baixa, catadoras e catadores enfrentam impactos da crise climática também nos lugares onde vivem. Como explica Sônia Dias, especialista global em resíduos pela Women in Informal Employment, Globalizing and Organizing. A gente sabe que os grupos em situação de vulnerabilidade, isso envolve quilombolas, as comunidades tradicionais, né? Os assentamentos informais, vilas e favelas, né? Tem uma maior vulnerabilidade quando eventos climáticos acontecem, extremos acontecem, né? Porque a questão climática ela se soma às vulnerabilidades pré-existentes. Apesar de catadoras e catadores observarem ao longo dos anos a quantidade de material reciclável aumentar, somente 23% dos municípios brasileiros organizam algum tipo de coleta seletiva, conforme aponta o Atlas. Na avaliação de Sônia Dias, os catadores têm um papel relevante na educação climática. Se a gente pensar no papel que os catadores podem ter, no sentido de avançar na pauta da questão para além da reciclagem e na questão de pensar programas, né, o papel ambiental educativo, né, que eles têm na educação ambiental climática, de trazer com a atividade que eles fazem, sensibilizar cidadão. E por falar em papel na educação e na sociedade, Carmelinda Pereira, catadora de Várzea Grande, no Mato Grosso, já tem um projeto educativo em mente para o próximo ano. Tem que ter um trabalho de educação ambiental, sair porta a porta, educando a pessoa onde a gente vai deixar os nossos saquinhos, né, para eles colocarem. Então a gente vai falar o que é para colocar dentro daquela sacola. Que é o papel branco, é o livro, é a revista, é a PET, a latinha, né? Tudo esses materiais que a gente separa para poder levar, agregar valor lá dentro da nossa base. Para Luiz Gonzaga de Carvalho, gerente de soluções da Fundação Banco do Brasil, os catadores são essenciais na economia circular, um conceito que propõe o reuso de descartes e redução do consumo de recursos naturais, entre outras práticas saudáveis para o meio ambiente. Eles já faziam economia circular dentro da economia linear. Então não tem como a gente pensar uma economia que faz voltar o processo sem a inclusão dos catadores. Gonzaga indica que uma forma de melhorar as condições de trabalho e de vida desses profissionais é por meio da capacitação, para que possam atuar de forma mais ampla e diversa. A gente tem que fazer que chegue aos catadores de material reciclável todo o processo de reciclagem, seja ele do orgânico, seja ele das commodities, seja ele de termoplástico de engenharia, por exemplo. Cícero Souza começou a recolher materiais recicláveis em 1987, em Fortaleza, no Ceará. Cada vez mais que a gente tira uma tonelada de resíduo, esse resíduo muita gente ganha. E o meio ambiente também ganha. Deixando de emitir os gases na atmosfera, deixando de emitir chorume, contaminar nossas águas e bueiros, etc. Ciente da relevância do trabalho, ele atribui aos catadores
um título semelhante ao de doutor. A importância de ser um catador é ser um doutor. Doutor catador que salva o meio ambiente, né? Ele preserva vidas e vidas que dependem dessas vidas. A matéria que você acabou de ouvir foi realizada em parceria com a Fundação Banco do Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer. Locução, Douglas Matos. A gente aproveita então para ecoar mais sobre a falta de reconhecimento do valor do trabalho da coleta de recicláveis. Será que a gente consegue ter uma dimensão de quanto esse ofício significa na redução de poluição no nosso planeta? Em números talvez seja difícil mensurar, mas a certeza é de que essa categoria contribui muito com a nossa vida. Coletar, separar e direcionar resíduos que poderiam ser descartados de forma inadequada é ajudar o nosso planeta a se manter de uma maneira sustentável para a nossa vida. Mas além disso, não podemos perder de vista a crítica ao nosso modo de produção, do consumismo, do capitalismo, que é o que gera tanto lixo, que faz com que as coisas fiquem tão difíceis e faz com que esse trabalho dos catadores seja tão fundamental. Ele segue sendo importante mesmo em outra sociedade, mas a gente precisa pensar em maneiras que seja sustentável, mesmo sem exaustão desses trabalhadores e trabalhadoras. Falando nisso, você sabe o quanto que a nossa humanidade produz de lixo por dia? De acordo com as Nações Unidas, na ONU, são cerca de 5,5 milhões de toneladas. Isso todo dia, gente. 5,5 milhões de toneladas. Difícil da gente mensurar até a dimensão desse número, né? Mas para ter uma noção um pouquinho melhor, imagina que um caminhão de lixo consegue transportar 10 toneladas, isso de uma única vez. Então digamos que por dia seria necessário no mínimo 550 milhões de caminhões para transportar o lixo diário da humanidade. A gente vai falar mais sobre mudanças climáticas. Esse é um fenômeno marcado por transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima do planeta. E como a gente sabe, as atividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas. A queima de combustível fóssil, como carvão, petróleo, gás, aparece como uma das principais causas nesse cenário. E para nos ajudar a entender e refletir, o podcast aqui do Brasil de Fato, O Estrangeiro, entrou a fundo nesse tema como um debate geral sobre o que aconteceu em 2024 e o que a gente pode esperar para 2025. Por isso a edição destacou as mudanças climáticas, claro, atrelada à luta de classe pelo clima, ou seja, como os países ricos devem ser responsabilizados pela emergência ambiental. Um dos participantes desse episódio foi Miguel Stedley, ele é historiador e pesquisador do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. Um dos pontos analisados pelo convidado foi o impacto do bloqueio econômico sofrido por Cuba e a questão climática. Miguel Stedley disse que o tema entrou em pauta recentemente em um fórum acadêmico do Sul Global na China. E um dos temas centrais que a gente debateu ali foi o tema da desdolarização. E o que isso tem a ver, né? Porque o centro do debate era como o dólar era usado como moeda de destruição em massa, né? Como ele era utilizado através das sanções. A gente viu trabalhos muito interessantes dos prejuízos que a Venezuela teve. E aí a gente consegue colocar numa perspectiva histórica, se nós considerarmos de 59 para cá, né, todo o período desde a Revolução Cubana, certamente, pelo grau do desenvolvimento das forças humanas, o patamar social, econômico que Cuba estaria hoje não fossem as sanções, né, e aí valem também para a questão da infraestrutura, para a questão da mudança climática, enfim. Então eu acho que Cuba é mais uma das vítimas da injustiça climática que virou o padrão, né? E que a gente não tem nenhuma perspectiva como isso está relacionado, né? Esse controle financeiro, o debate ambiental desse ano de 2024 foi completamente financiarizado. A COP foi um fracasso e muito por conta desses interesses financeiros. Então não vejo a médio, curto e infelizmente nem a longo prazo nenhuma perspectiva da gente ter algum debate sério, algum tipo de comprometimento do norte global e algum tipo de segurança para o sul global nos termos que o debate está hoje ultra financiarizado. Então, infelizmente, eu acho que a situação de Cuba vai ser um padrão ainda por muitos anos.
A partir dessa crítica, Miguel Stade ele foi perguntado sobre os acordos definidos pela COP. Ele foi questionado sobre as críticas de falta de efetividade nas edições recentes das conferências das partes, como é chamada COP. O convidado respondeu diretamente aos apresentadores Rodrigo Durão e Lucas Stenslau. Vocês podem fazer um tema de gincana. Quem trouxer uma boa notícia da COP primeiro na redação do Brasil de Fato ganha um livro de expressão popular. Tem boa notícia, A gente vem desde a Escócia com o aumento da presença, em especial das empresas petroleiras, do lobby petroleiro muito forte, barrando em especial o tema carros elétricos, que também é uma falsa solução. Mas, enfim, o lobby petroleiro vem muito forte desde a Escócia, veio repetindo, e agora no Azerbaijão. Foi uma COP histórica, porque ela abre com o presidente dizendo, não, os hidrocarbonetos foram Deus que nos deu e nós temos a obrigação de dar felicidade ao nosso povo de usar esses bens que Deus nos deu, Então, essa última COP, ela foi completamente dominada pelo tema petroleiro. E aí, quando a gente olha os temas, quer dizer, de fato, o que a COP apresentou como grande avanço foi o tema da regulação do mercado de carbono. Mas qual é que é a eficácia desse mercado para combater, de fato, as mudanças climáticas? É zero. Quer dizer, é justamente o que eu estava me referindo antes, dessa financiarização do debate ambiental. Nós não estamos falando, por exemplo, a presidenta recém-possada do México tem uma proposta genial, dá 1%, salvo engano, do orçamento militar para o reflorestamento. Tem um impacto muito maior do que esse tipo de coisa, O mercado de carbono, para quem não está familiarizado, o Durão tem lá a floresta dele, ou tem alguns hectares de mata nativa, ele emite uma folhinha que diz eu tenho essas árvores e vende o direito para o Lucas poluir no hemisfério norte com a certeza de que o Durão vai estar preservando essas árvores. Então, as empresas do norte continuam poluindo, supostamente a gente recebe uma esmolinha para manter essa vegetação, essas florestas, etc. Mas, primeiro, já virou alvo de especulação, então o Lucas compra esse certificado de direito a poluir ou de que existem árvores num determinado lugar e vende por valores, vai especulando com isso, é o mercado verdadeiro, E, por outro lado, a gente já tem situações nesse mercado de carbono, inclusive no Brasil, de empresas alemãs, de empresas aéreas, etc., que compram títulos de carbono brasileiros, as florestas não existem. Ou que são de áreas griladas, etc. Então, é uma medida que ela só reafirma, ela só endossa o mecanismo que vai acelerando o desmatamento, a destruição. Quer dizer, a gente precisaria... Nós estamos terminando o ano mais quente da humanidade, estamos batendo o recorde, o ano anterior foi o ano passado, e nós estamos cada vez mais longe do Acordo de Paris. Eu acho que isso é outra constatação das COPs, basicamente nada do que é acordado nas COPs. E, por outro lado, a gente tem, como eu mencionei antes, agora, eu acho que totalmente, a hegemonia, o controle do lobby das empresas petrolíferas sobre a COP. Então, a COP é também, a gente discutiu isso na minha outra participação no programa, é também um pouco sintoma da falência, do fracasso do sistema ONU. O sistema mãe, o sistema ONU não funciona para Gaza, não funciona para sanção a Cuba, não funciona para absolutamente nada. E a sua derivação ambiental, a COP, está indo para o mesmo caminho de fracasso da governabilidade mundial. Miguel Stade também foi indagado sobre a proposta dos países mais ricos pagarem pelos impactos no meio ambiente. Olha, eu tenho uma única coisa para te responder. Em janeiro, Trump toma posse. Eu acho que isso responde tudo. Você tá otimista, Miguel? Tô notando um otimismo na tua voz. Eu tinha um professor que dizia, eu trabalho com os dados não me autorizam a ser otimista, Infelizmente, a gente vê, para ser bem pessimista mesmo, Durão e Lucas, ouvindo a fala do Lucas antes, o pior de tudo é que a gente estava falando sobre esses entrelaçamentos, enfim, mas ao contrário de outras questões, como por exemplo o sistema financeiro, ou a possibilidade de solidariedade, etc., na questão ambiental a gente não tem um contraponto a esse modelo fracassado do sistema ONU. A gente não vê isso, eu sei que o Marco Fernandes discordaria de mim, talvez o Mauro Ramos também, mas a gente não tem, por exemplo, no BRICS, uma gestação de um projeto alternativo do ponto de vista ambiental. A gente até pode ter isso na China, tem um esforço, em especial nos últimos
no governo Xi, né, de pensar uma civilização ecológica, de ter uma ênfase muito maior. Esse é o tema, inclusive, da revista que o Instituto Tricontinental, que eu faço parte, está publicando agora esse mês sobre a transição ecológica na China, enfim. Mas quando a gente chega na Rússia, nós estamos falando também com uma potência petroleira, né? Quando a gente chega no Brasil, ainda que o Brasil seja uma referência internacional em energia alternativa, etc., né, a gente tem um peso muito grande da indústria automobilística de lobby dentro do governo, a gente tem um peso significativo e simbólico da Petrobras, né? A gente olha, lembrando, por exemplo, né, a cúpula da Amazônia, a gente se lembra da discussão do Petro e do Lula sobre o tema extrair ou não petróleo na Amazônia. Então a gente tem também uma ausência de contraponto, né? E do ponto de vista dos movimentos populares, a gente tem muito acúmulo do ponto de vista de elaboração, de reflexão, de crítica, mas a gente não conseguiu, estou falando isso em nível global, transformar o aquecimento global, as mudanças climáticas, etc., num movimento popular de massas, de ruas, que pudesse pressionar os governos a fazer essas mudanças, né? A gente tem lidado ainda de forma muito isolada com as consequências das mudanças climáticas, né? Bom, esse episódio contou também com comentários de Gabriel Vera Lopes, que é o nosso correspondente do Brasil de Fato em Cuba. O Estrangeiro é o nosso passaporte semanal para uma análise popular do noticiário internacional. O podcast conta com a contribuição dos nossos correspondentes em Cuba, Venezuela, Rússia e China. Todas as quintas-feiras, a atualidade mundial entra em pauta sob o olhar do Sul Global. O programa pode ser acompanhado ao vivo pelo site do Brasil de Fato, no canal do YouTube também, junto com o Instagram e o Facebook, mas também dá para ouvir a hora que você quiser nas plataformas. Então acompanhe ao vivo, a hora que você puder, e além disso você pode deixar o seu comentário e participar também. Agora a gente compartilha um recado, um bilhete sonoro que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. Não se esquece, tá? É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade, com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, gente, bora nessa? O site é bem simples, apoia-se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato, e o link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Tamo junto! Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel, eu sou nutricionista aqui em São Paulo e hoje eu vim trazer algumas dicas para vocês sobre a alimentação e as festas de final de ano. Bom, antes de começar, é importante pontuar que a alimentação é um agente das nossas relações sociais, então ela não pode ser vista como uma vilã. Porém, a gente precisa estar atento às nossas escolhas alimentares, bem como a quantidade que a gente vai consumir do alimento ou da preparação, ok? Então vamos começar pelas proteínas, as carnes. Opte pelos cortes magros, tá? Que são até aqueles pratos típicos das festas de final de ano mesmo. Por exemplo, o chester, o peru, o bacalhau, esses são os cortes magros, por exemplo. Em relação à salada, opte por consumi-la primeiro, porque as fibras provocam uma maior saciedade, então pode ser que após você consumir a salada, você coma em menor quantidade. Em relação aos petiscos, dê preferência ao consumo de castanhas, por exemplo, amêndoas, castanha de caju, castanha do Pará, pistache. As castanhas, elas são fontes de proteína e também fontes de gorduras boas. Sobre a sobremesa, é preferível que você consuma as frutas, tá? Como sobremesa, ou preparações também que levam em sua composição as frutas, porque elas são fontes de vitaminas e nutrientes que serão interessantes para você. Bom, gente, essas foram as minhas dicas. Lembrando que é preciso estar atento à quantidade e à escolha alimentar também, ok? Boas festas para vocês e até mais!
E agora a gente vai trazer um serviço que vale demais a atenção de quem está pensando em passar em agências bancárias nos próximos dias. Se liga. E aí, conhece alguém que está pensando em resolver algum problema nesse período de recesso? Tem que ficar bem ligado nos horários, gente. É que as festas de final de ano estão alterando o expediente nessa semana e na próxima também. Normal, né? Todo ano é assim. Então, por exemplo, hoje, terça-feira, dia 24, véspera de Natal, os bancos têm um horário de atendimento ao público reduzido, que vai das 9 até as 11 horas da manhã, isso no horário de Brasília. Dependendo da hora que você estiver escutando nosso programa, inclusive, já não adianta mais, porque já deve estar fechado, só ao longo da semana ou quem sabe no ano que vem. Na véspera do ano novo, dia 31, não vai ter expediente e as compensações bancárias não serão efetivadas, incluindo o TED. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, somente o Pix vai estar sendo utilizado normalmente, o sistema vai poder ser utilizado. Então, na hora ali de fazer um racha ali na comida, na cerveja, pode passar o Pix, não adianta dar esse migué que ele vai estar funcionando mesmo no horário das festividades. Agora, sobre justamente o dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, que são feriados nacionais, não tem expediente bancário completamente. Assim, as instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público, mas sim o Pix está funcionando. As compensações bancárias também não vão ser efetivadas nessas datas. Contas de água, luz, telefone com vencimento nos dias 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro poderão ser pagas sem acréscimo no dia útil seguinte. Programa Bem Viver. E chegou o momento daquele recadinho que deixa muita gente pelo país cheio de orgulho. Eu tô falando de mim, de você e de tantas outras pessoas, especialmente do Brasil de Fato e de todo mundo que faz essa rede ficar tão enorme. É que o Bem Viver faz parte de uma parceria incrível com rádios que retransmitem o programa por todo o Brasil, todos os dias. Lembrando o assunto, a gente aproveita para mandar aquele abraço especial para todo mundo que faz essa articulação acontecer. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. Se você faz parte de uma rádio e quer se juntar nessa parceria, é só ir no nosso site, radiobrasildefato.com.br, e lá você clica em como ser uma rádio parceiro. Lembrando também que você pode procurar o nosso programa nas plataformas de podcast para escutar e compartilhar, e também dá para ouvir no nosso site que fica disponível, salvo para você ouvir a hora que você quiser. E agora no programa a gente retoma um assunto que tem causado muita tristeza e preocupação para muitas pessoas, que é essa tragédia que aconteceu nas divisas entre dois estados brasileiros. A gente está falando das cidades de Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão. No final de semana, a ponte Juscelino Kubitschek, que liga justamente os dois municípios, desabou, causando perdas de vidas. Foram pelo menos 10 veículos que caíram no rio Tocantins durante o rompimento da estrutura. Entre os carros, caminhões, eram 4 caminhões, automóveis de passeio e 3 motocicletas. Entre esses veículos que caíram, estavam 2 caminhões que carregavam agrotóxicos e produtos químicos corrosivos. As prefeituras dos dois municípios divulgaram um comunicado sobre o risco de contaminação do curso da água no local. Os produtos são classificados como altamente perigosos. O alerta é que para moradores não consumam a água do rio, nem tenham nenhuma forma de contato com isso. O texto cita risco de intoxicação, queimaduras e outros tipos de contaminação. A orientação é destinada especialmente à população de 9 municípios do Tocantins e 9 do Maranhão. No lado do Tocantins são as seguintes cidades: Aguiarnópolis, Maurilândia do Tocantins, Tocantinópolis, São Miguel do Tocantins, Praia Norte, Carrasco Bonito, Sampaio, Itaguatins, São Sebastião do Tocantins e Esperantina. Já do lado do Maranhão, a lista inclui Estreito, Porto Franco, Campestre, Ribamar, Fiquene, Governador Edilson Lobão, Imperatriz, Cidelândia, Vila Nova dos Martírios e São Pedro da Água Branca. E a gente, claro, se solidariza com as famílias, amigos, as vítimas e lamenta também esse impacto na natureza e possivelmente na saúde das pessoas que inevitavelmente vão ter contato com essa água que agora deve estar altamente poluída.
A gente vai aguardar para saber em quais circunstâncias a estrutura se deu, fazer a investigação e trazer, claro, a repercussão para todo mundo entender aqui na nossa audiência. Mas desde já fica o alerta, a reflexão, para além de toda essa tragédia, que o momento é apoiar essas famílias, paralelamente também apoiar a investigação das causas, mas também refletir um pouco sobre os danos, né, que os agrotóxicos podem causar. Claro que não era um impacto esperado, né, derramar toda essa quantidade na água, mas não muda o fato que a gente percebe o que pode acontecer quando a gente tem esse tipo de veneno circulando com tanta facilidade e abundância na nossa região. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno, o Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. E o programa de hoje tem a alegria de receber o ator Caio Macedo, ele que está despontando em alguns filmes que alguns já estrearam, outros estão para estrear nesse início de 2025, mas são filmes muito importantes que trazem temáticas super urgentes sobre questões diversas sobre o país. A gente está falando de filmes, por exemplo, como Ruas da Glória, um filme de Philip Shaw, que deve estrear ainda no início desse ano, já estreou em alguns festivais internacionais mundo afora, mas a expectativa é que chegue no Brasil nas telonas agora no primeiro semestre, talvez até no primeiro trimestre de 2025. Tem outro filme que o Caio Macedo também participou, que é Pedágio, esse filme de Caroline Markovics, que conta com o super elenco de Maeve Jenkins, Thomas Aquino, enfim, um filme muito bacana, que esse sim já circulou, já foi até premiado no Festival do Rio, vamos falar mais sobre isso. O Caio, que também está fazendo parte da segunda temporada de Lama dos Dias, uma série de Ayrton Lacerda, que fala sobre o Mangue Beach, sobre Chico Science, sobre o Recife, sobre essa energia que surgiu ali na década de 90, especialmente até hoje, segue pulsando muito dessa cidade, dessa capital pernambucana, que inclusive é o estado de origem do Caio Macedo. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes deixa eu te cumprimentar, Caio, uma alegria imensa em tê-lo conosco aqui no programa. Obrigado pela disponibilidade, viu, amigo? E aí, Lucas, cara, é um prazer imenso. Obrigado mesmo aí pelo programa, por todo mundo. E aí, galera que tá ouvindo, vamos nessa, vamos falar sobre cinema, que é sempre bom, né? Então é sempre, vamos lá. É ótimo, a alegria é toda nossa. Eu nem comentei, mas tem mais um filme que o Caio participa, que é Prédio Vazio. Essa é uma direção de Rodrigo Aragão. Não sei exatamente qual que é a estreia para os cinemas, mas sei que tem a primeira estreia nacional, que vai ser na poderosa, na famosa Mostra Tiradentes, que inclusive abre os festivais de cinemas anualmente pelo Brasil. Começa já em janeiro, no finalzinho de janeiro, e Prédio Vazio, mais uma produção, mais um trabalho que o Caio participa, vai estar. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, vamos contar um pouquinho mais sobre a tua história, né, Caio? Eu falei ali que você participa dessa série Lama dos Dias, que conta sobre o Mangue Beach, fala especialmente do Recife, mas claro, que traz todo esse caldo que é Pernambuco, esse caldo cultural, artístico, culinário, enfim, é muita coisa, e tu é de lá, né? Conta um pouquinho, qual que é a cidade que você vem de Pernambuco, Caio? Cara, eu sou do interior de Pernambuco, uma cidade que se chama São José do Egito. Ela é no alto do sertão do Pajeú. E é uma cidade muito pequena, né? Uma cidade que tem 35 mil habitantes, assim. E para mim é uma coisa muito especial, assim, ter vindo de uma cidade que não tinha acesso a teatro, a cinema, a todas essas artes mais generalizadas comercialmente, né? Então eu tive uma referência de cultura popular muito forte nessa cidade, sabe? Porque, por exemplo, minha mãe era poetisa e a gente cresceu em um contexto de poesia popular e arte de cordel, que com certeza isso moldou o artista que eu sou hoje, sabe? Então, assim, eu sempre volto. É um lugar que eu sempre gosto de voltar, assim, porque é como se recarregasse as energias, sabe? Recarregasse essas referências do Brasil profundo, que para mim é tão especial.
Eu ia justamente perguntar isso pra ti, Caio, como que é a tua relação com essa cidade, que é isso, é o teu berço, é o teu local de formação, com certeza é um local onde boa parte da tua família está, mas ao mesmo tempo, como você mesmo comentou, é um local que não te possibilitava exercer, crescer profissionalmente dentro dessa área que tu exerce hoje. Então, sempre gosto de perguntar para essas pessoas que têm uma relação de sair de um lugar do interior, né? Você usa esse Brasil profundo, que é uma expressão muito valiosa, né? Consagrada pelo Itamar Vieira Júnior, mas que sem dúvida consegue falar de outros Brasis, de outras regiões. Então, queria te ouvir um pouquinho mais sobre como essa relação. No final é algo amistoso, que você vai lá para, você ainda consegue voltar para se recarregar. Não é necessariamente um passado que você olha, sabe respeitar, mas ao mesmo tempo quer distância, porque teus mares são outros, assim. Pois é, cara. Nossa, para mim é um lugar assim, que eu sempre retorno, sabe? Por mais que houve a necessidade de uma saída, mas eu acho que essa saída, ela foi saída com a bagagem lotada, entendeu? Então eu estava levando muito dos lugares que me formaram enquanto indivíduo, me formaram enquanto artista. Então, assim, e esse voltar, para mim, é sempre importante. Primeiro porque grande parte da minha família ainda continua lá, e segundo porque há alguma coisa na necessidade de fazer arte daquele lugar que não há um mercado propriamente dito. E eu considero que é realmente uma necessidade humana. Então as pessoas só conseguem fazer músicos ou então realmente poetas, só conseguem realmente fazer arte naquele contexto porque elas acreditam muito que elas precisam falar alguma coisa através da arte, sabe? E eu acho que é essa necessidade, essa fome, talvez, que me impulsionou a fazer tudo a realmente ser um imigrante enquanto me formava, enquanto me profissionalizava também nesse mercado, né, que é um mercado muito difícil, o mercado audiovisual. Então, eu acho que com certeza assim, a persistência desse lugar, dessas referências que eu tinha, me ajudaram muito a fazer isso. Acho que é por isso que eu volto. Eu acho que São José do Egito não está num lugar para mim de esquecimento de forma alguma. Eu acho que realmente está num lugar de reafirmação. Que bonito. Nesse ano mesmo, uma das grandes entrevistas que a gente teve esse ano aqui no Bem Viver foi com o Silvério Pereira, que ele é do interior do Ceará, e ele fala bastante sobre um pouco do que você estava falando, sobre recarregar, mas também pontuando as dificuldades que foi ele se crescer num local, de ele crescer, desenvolver um local com tanto preconceito, impedindo o ser dele, e aí não só o ser artístico, mas claro que se envolve, mas também a maneira dele se expressar, dele entender as suas orientações no que diz respeito à sexualidade, mas não apenas. Então, a gente escuta isso, esse relato individual das pessoas, sempre querendo aprender um pouquinho, porque acho que cada pessoa também tem essa relação desse interior, que seja o interior da família, o interior da cidade, mas que acaba necessitando que a gente se enfrente, mas sempre buscando maneiras de conseguir se energizar, né? Conseguir recuperar essa energia sem ter que necessariamente brigar com esses fantasmas que seguem, mas a gente está aqui, esse papo também é um pouco sobre isso. Caio, seguindo ainda sobre esse ir e vir, agora vamos aumentar um pouquinho mais a escala, né? Porque você é do interior do Pernambuco, então com certeza trabalhou muito em Pernambuco. Imagino que não sei se Recife foi a primeira capital que você acabou se localizando para trabalhar profissionalmente, mas imagino que tem uma relação, seja com Recife, seja com Pernambuco como um todo, e eu trago um pouco desse contexto porque dois desses filmes que estão despontando ou estão com grandes promessas, que eu tô louco para te ouvir a respeito, que é Ruas da Glória e Pedágio, são dois filmes que são sudestinos, né? Pedágio ainda fala de uma região de alguma maneira marginalizada, que é Cubatão, que fica ali entre Santos e São Paulo, uma região majoritariamente industrial, que a gente sabe que tem várias complexidades ambientais, de saúde para a população, mas não deixa de ser uma região sudestina, né, que está entre justamente duas regiões muito ricas, duas cidades muito ricas, Santos e São Paulo, e Ruas da Glória, que é uma que se passa no Rio. Inclusive você faz um personagem que é fluminense, que é carioca, né, que nasceu no Rio de Janeiro. Então quero te ouvir um pouquinho sobre como tem sido mergulhar nesses mares sudestinos, mas ao mesmo tempo também voltando para casa. Afinal, Lama dos Dias é uma série que protagoniza justamente esse movimento recifense do Mangue Beach, mas que, como você muito bem trouxe, traz brincadeiras de todo o Pernambuco, né? Seja do Cavalo Marinho, do Maracatu, enfim. Então conta um pouquinho desse desafio, que também é outro papo que o Silvério Pereira
Pereira trouxe, e eu tenho certeza que vai conseguir agregar bastante pra gente sobre esse ir e vir do Sudeste para Nordeste, mas poderia ser outra região que a gente estaria falando agora. Cara, primeiro que com certeza Recife foi a primeira capital, assim, quando eu saí de São José do Egito, que eu fui estudar as artes cênicas, estudar a arte do ator, né? Eu me formei em teatro em Recife, na Federal de Pernambuco. Então, Recife realmente foi a cidade que eu comecei a trabalhar como ator, né? Inicialmente como teatro, fiz muito teatro em Recife, e depois da minha graduação, eu eu fui a São Paulo através de um mestrado na USP. Então, eu continuei estudando artes cênicas e nesse período que eu estava indo para São Paulo, eu comecei a fazer audiovisual também. Então, foi algo um pouco paralelo a essa via acadêmica que eu estava seguindo pelo meu mestrado na USP, entende? E assim, cara, mesmo lá, foi muito engraçado, assim, que os primeiros longas que eu gravei, como A Noite Amarela, por exemplo, foi na Paraíba. Então, eu voltei o Nordeste para gravar, sabe? E isso aconteceu algumas vezes, como você me falou na série lá do Lama dos Dias, do Hilton Lacerda. Cara, para mim era muito maluco, assim, porque ao mesmo tempo que eu estava nutrindo uma corrente de mercado em São Paulo, eu também estava voltando algumas vezes para Recife. E o voltar, para mim, era muito especial, assim, principalmente gravar em Recife, porque Recife, apesar de ser um polo do audiovisual, a gente tá em Cannes, em Berlim todo ano, imagina, é super reconhecido no mundo. Mas existe produções, sei lá, imagina, comparado a São Paulo, tem quantos longa-metragem por ano? Três, quatro longa-metragens? São Paulo tem 20, 30, sabe? Então é um mercado pequeno que todo mundo se conhece. Então voltar a Recife, eu revia os meus amigos de faculdade, entendeu? Gravando de repente a gente tava ao mesmo tempo lembrando das imagens dos trabalhos de faculdade e nos vendo lá fazendo os longas-metragens, os trabalhos que a gente almejava tanto, né? Então voltar para Recife era muito especial, ainda mais gravando com o Hilton Lacerda, que é um mestre do cinema pernambucano, né? Que iniciou tanta gente. E gravar o Lama dos Dias, para mim, tinha um sabor ainda muito mais especial, porque eu quero falar do Mangue Beat. Então, nossa, o Mangue Beat foi um movimento que deu voz às comunidades do Mangue, né? Às comunidades periféricas, assim. E fez parte de toda a minha formação como teatro, porque há uma vontade dos artistas do teatro, dos cênicos de Recife, de aproximar esse teatro à italiana, daquele palco tradicional, às raízes tradicionais. Então a gente vê muitas encenações que misturam o cavalo marinho, o maracatu, e realmente os dramas populares, né, que o Mário de Andrade falava no palco. E isso é muito bacana, cara, muito bacana, assim. Essa característica do Nordeste, sabe, de reafirmar e de misturar tudo, e de repente é um clássico grego misturado com frevo, sabe? Eu amava essa loucura. Então, voltar para o Nordeste e rever todas essas pessoas com tanto carinho e ainda fazendo essas experimentações tão marginais, assim, eu amava demais, sabe? E eu voltava sempre com esse gás e com esse gostinho para gravar aqui. Vamos aproveitar que tu tocou bastante do Lama dos Dias e falar um pouquinho dessa segunda temporada que tá rolando, já tá disponível aí para todo mundo acompanhar. E eu queria te ouvir um pouquinho, né, nesse relato de pessoa que vivenciou, seja né, como um admirador dessa arte, mas também por dentro, porque acabou participando de uma produção que retrata tão bem esse movimento, de como que é essa relação de luto e, ao mesmo tempo, perseverança de manter o movimento pós-Chico Science, né, que é, claro, um grande mate, mas eu fico querendo entender e ouvir dessas pessoas que acabam se envolvendo, seja por serem músicos, ou seja por serem brincantes desse mundo, ou até no seu caso, que acaba interpretando por dentro tudo isso para levar esses debates para as pessoas, de manter viva essa memória, que é uma memória super recente, mas mesmo assim a gente precisa ressuscitar, né? De como que é essa relação de colocá-lo como um herói, mas ao mesmo tempo eu imagino que tem um desafio de a gente não pode dizer que depois dele não existe mais Mangue Beat, pelo contrário, né? É um movimento que certamente vai seguir reverberando aí por muitos séculos, mas eu imagino que deve existir alguma relação de dificuldade de olhar para frente nesse pós-Chico Science. Enfim, traz um pouquinho de todas essas reflexões que eu trouxe, Caio, por favor. Cara, eu queria muito começar falando desse processo do Lama dos Dias, porque foi um processo muito especial, porque a gente tinha
muitas pessoas que fizeram real parte do Mangue Beat trabalhando na série, né? Como, por exemplo, a própria filha do Chico Science, que nasceu em todo esse contexto do Mangue Beat, nos anos 90, sendo uma atriz da série. Ao mesmo tempo que a gente tinha o DJ Dolores, o próprio Hilton Lacerda, sabe, que fizeram parte dessa cena do cinema marginal naquela época, porque apesar de ser um pouco menos difundido que a música, também teve experimentações do Mangue Beat em outras áreas, como as artes plásticas, o cinema. Então essas pessoas que estavam criando naquela época, que não tinham muitos recursos, quer dizer, muitos não tinha praticamente nenhum recurso financeiro, né? Tinham que fazer verdadeiras gambiarras para a coisa dar certo. E eu acho que essas gambiarras foi que foram dando originalidade a essas manifestações, né? O próprio Chico Sainz falava demais sobre a lama invadindo o centro de Recife, que era justamente o povo das palafitas e do mangue, indo com suas tecnologias e suas vontades fazer o que poderiam fazer naquele momento musicalmente, né? E assim também rolou com audiovisual. Então, o Lama dos Dias, na verdade, foi uma ficção que ela foi toda baseada em histórias reais que aconteceram dessas pessoas, sobre as peripécias daqueles jovens tentando fazer arte nos anos 90, sabe? Nossa, e a gente falava tanto sobre as histórias daquela época, o Wilton se abria tanto com a gente. Essa cena aqui foi a gente. Aí ele contava da história real, sabe? Com as pessoas reais, assim. A gente, nossa, cara, é muito bom a gente saber o que rolou depois de tudo isso. A galera conseguiu criar uma série com essas histórias, sabe? E que, se Deus quiser, já vai para a terceira temporada, então vai ser incrível. Estaremos acompanhando e assim que for confirmada, pode ter certeza que a gente quer mais um papo contigo para falar desse entusiasmo de mais uma série de grande sucesso brasileira, trazendo uma memória tão recente, mas ao mesmo tempo que precisa ser fomentada, precisa ser jogada ao ventilador aí para todo mundo lembrar desse movimento histórico que segue em transformação, mas ele tem uma insurgência ali que fala de muito dessas coisas que tu estava trazendo, que balançaram não só o Recife, mas como todo o país. Bom, Caio, vamos então logo falar desses dois filmes, que eu tô colocando eles juntinhos, tanto Ruas da Glória como Pedágio, porque eu acho que são esses dois filmes de maior representação nacional e até internacional que você participou, mas também porque eles se conversam muito em diversos aspectos, mas eu acho que no eixo central, que é a temática LGBTQIAP+, né? Os dois filmes dialogam de maneiras bem distintas. Claro, o Pedágio, acho que muita gente que está nos ouvindo já teve a oportunidade, se não, espera essa entrevista acabar e vá ver, está disponível nas plataformas de podcast, Ruas da Glória, que a gente vai ter que esperar um pouquinho. Eu queria te ouvir um pouquinho, Caio, primeiro, se te parece, que palavras você usaria para descrever de você estar presente em dois filmes que a temática é LGBTQIA+, se é algo que te conforta, se é algo que te incomoda, se é algo que te parece importante, ou é uma mera coincidência, enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre esse viés, só para a gente conseguir entrar com calma nesses dois filmes. Primeiro, eu tenho muito respeito e muita vontade de estar nesse lugar, porque eu me reconheço enquanto sendo um homem gay e estar falando sobre essas temáticas. E, primeiro, assim, que eu acho que eu tenho que tomar muito respeito, principalmente das pessoas que vieram antes de mim e que talvez não tiveram tantos ouvidos macios como eu tive nesse, né? Tem gente que deu sangue, literalmente, para falar sobre temáticas LGBTQIA+. E eu acho que cada vez mais que a gente provoca essas discussões e a gente abre essas rodas de debate, a gente milita um pouco para que essas questões sempre venham à tona e nunca mais termos que esconder quem somos. Então, eu acho que é sempre importante. E para mim é de orgulho imenso ter os dois longa-metragens que dentro da minha carreira talvez tiveram uma repercussão maior, sendo dessas temáticas, sabe? Primeiro, o Pedágio para mim é muito especial. Desde o início do processo de Pedágio era um processo que me tocava muito. O processo da, muito entre aspas, cura gay, porque não existe cura, né? Então, que não é doença, mas muita gente defende fazer absurdos e com a premissa dessa questão, sabe? E falar sobre isso de forma tão crítica, de forma tão original, com aquele roteiro da Carol, para mim, quando eu li, eu fiquei embasanado, assim, eu fiquei, nossa, é muito forte, ao mesmo tempo que é absurdo, que leva você para um riso amarelo, um riso de desconforto. Então, não é o tipo de filme que você vai comer uma pizza depois, sabe?
É o tipo de filme que você fica perturbado. E essa perturbação me dava vontade de fazer, sabe? Eu acho que o cinema, quando ele entra num viu político, num viu que pega nas feridas das mazelas sociais, ele vira uma válvula de repercussão de coisas muito importantes. E eu acreditei muito nisso, em Pedágio, quando eu vi. E eu acho que o reflexo da premiação é a certeza disso. Foi um prêmio que foi premiadíssimo, né? Tanto internacionalmente quanto nacionalmente. Ganhou a tríade principal do Gran Hotel, de melhor filme, melhor direção e melhor roteiro para Carolina, né? E realmente ela é muito talentosa. Sim, ela soube fazer toda aquela preparação. A gente fez uma preparação na cidade de Cubatão, né? Que já era uma coisa assim muito absurda, porque Cubatão é praticamente uma cidade apocalíptica, né? Existe uma história ali dos anos 80 de ser uma das cidades mais poluídas do mundo, né? Inclusive teve um índice de doenças inimagináveis que nunca existiu naquele contexto e provavelmente estavam ressurgindo por causa da grande poluição das indústrias que estavam por lá. E eu acho que o filme retrata esse cenário da máquina, né, muito bem, contrapondo com esse drama familiar dessa mãe e desse filho, né? E eu acho que a minha experiência dentro do Pedágio, de ter esse par romântico dentro desse centro de concentração de cura gay, é transgressor, é maravilhoso. Então foi uma experiência para mim incrível. E já pegando ponto com Ruas da Glória, né? Que, nossa, para mim foi um dos processos mais fortes da minha vida. Primeiro porque foi um filme muito porreta, no sentido que se debruçava sobre questões muito densas e sobre garotos de programa no contexto da vulnerabilidade e dependência química. E ele existia vários contextos do personagem que eu estava interpretando, o Gabriel, por também ser um nordestino imigrante para a capital, por estar passando por um luto e coincidiu que no mesmo momento do filme eu também estava passando por um grande luto, de acabar de perder meu pai. Então, todo o processo de criação do Gabriel, desse personagem, estava muito próximo ao que o Caio estava sentindo naquele momento. Então, eu mergulhei nesse processo. E a gente fez um laboratório, além de entrevistas com garotos que estavam nesse contexto, a gente também visitou lugares, né? Eu fiz alguns laboratórios de visita, de saída com eles também, para me colocar nesse contexto. Claro que eu não realmente me prostituí nesse processo, mas eu andei com eles, sabe? E me coloquei naquele risco, naquela linha de limite, assim, entre o personagem. E eu acho que esse processo foi muito bacana para a gente criar essa atmosfera que o Felipe queria tanto, né? E eu acho que no final de tudo, eu gostei muito do processo. A gente foi muito bem recebido no Tallinn Black, que foi o festival da Premiere, né, mundial do filme. Foi agora, em novembro. A gente ficou bem preocupado, porque Tallinn do lado da Rússia ali, né? E a gente sabe os conflitos étnicos e principalmente sexos étnicos, porque assim, a Rússia tem uma resposta muito agressiva à comunidade LGBTQIA+. E a gente ficou muito apreensivo como seria a recepção do público estoniano. E, para nossa surpresa, o público abraçou demais o filme, e foi muito caloroso. Para eles acharam completamente necessário que haja esse tipo de filme naquele contexto, sabe? Principalmente que a Estônia fica entre um fogo cruzado entre Ucrânia e Rússia. Então, eles são países que estão em alerta de guerra o tempo todo. E dá para ver, assim, no dia a dia deles, esse sistema, de qualquer momento, as sirenes podem alertar e a gente vai ter que entrar no protocolo de fuga, entendeu? Então, esse medo no ar, que é um medo que, para mim, naquele contexto, era muito novidade, né? Eu vi aqueles corações se acalentarem, sabe? Eu disse, nossa, olha que coisa bacana que estão fazendo, que estão jogando na cara daquela sociedade, sabe, conservadora. Me surpreendeu muito, sabe, esse acolhimento, assim. E eu acho que vai ser muito legal. Os próximos festivais, eu acho que o filme vai fazer um percurso de festivais internacionais antes de vir para o Brasil, né? Então ele realmente deve chegar só ano que vem, não sei a data ainda, mas eu acredito que no primeiro semestre a gente deve saber alguma coisa, e é isso. Esse é Caio Macedo, a gente está falando com um ator que é do interior de Pernambuco, ele está contando sobre esses dois filmes, um que já está com estreia
ou melhor, que já estreou no Brasil, inclusive tem algumas plataformas de streaming, Pedágio, um filme premiado no Festival Grande Otelo, no Festival do Rio, uma produção de Caroline Markovics, que conta com Maeve Jenkins, Thomas Aquino, um filme que conta justamente sobre essa cura gay que o Caio estava comentando pra gente, com todas as aspas, mas esse é o tema do filme, assim que ele é tratado, e o outro filme que de alguma outra maneira também dialoga, mas se passa no Rio de Janeiro, Ruas da Glória. Esse sim a gente vai ter que esperar um pouquinho. O Caio estava explicando sobre a estreia mundial que aconteceu no festival na Estônia, nesse clima de guerra. O filme passou por lá. Eu acho que não tem cenário mais difícil para o filme estrear do que esse, então com certeza já passou pelo maior desafio. Quando chegar nas telonas do Brasil, tenho certeza que vai ser a parte mais fácil de toda essa produção que vocês estão falando. Esse é um filme de Philip Shaw. Caio, alegria imensa ter falado contigo. Eu acho que agora, só para fechar a nossa conversa, queria só que tu contasse um pouquinho mais do que a gente pode esperar de Caio Macedo aí pro ano que vem. Inclusive, no começo da entrevista a gente já falou que Prédio Vazio é um outro filme, um thriller, né, de terror, direção de Rodrigo Aragão, vai ter a estreia nacional na Mostra Tiradentes, mas imagino que tem mais coisas por vir. Então, só para fechar a nossa entrevista, conta um pouquinho mais aí o que a gente pode esperar. Sim, inclusive estou muito ansioso. Eu ainda não vi nada também do Prédio Vazio. O Prédio Vazio é um filme que eu tenho muito carinho. É um filme do Rodrigo Aragão, que é um mestre, né, do horror nacional. Ele é um dos discípulos de Zé do Caixão, de toda aquela escola desses cineastas que consumiram o cinema de horror nacional. E o Rodrigo é um prodígio assim, do Espírito Santo. Ele é um destaque, né, entre os cineastas do cinema de horror e fantasia. E eu conheci ele com o trabalho Cemitério das Almas Perdidas, que foi outro longa-metragem que eu gravei com ele lá no Espírito Santo. E para o início desse ano, vai ter uma premiere nacional de um outro filme que a gente gravou, que chama Prédio Vazio, né, desse festival, que é um festival importantíssimo brasileiro, o Festival Tiradentes. Eu gosto muito desse festival. Ele, além de abrir esses circuitos de cinema, dos festivais de cinema, ele também é um festival muito conhecido por ter filmes que saem desse circuito de grandes produções, né? E são filmes muito experimentais, e são filmes que se arriscam muito em temáticas. E eu acho que o Prédio Vazio, nesse sentido, é um desses filmes. O Rodrigo Aragão é um tipo de cineasta que ele arrisca muito nos efeitos práticos e os efeitos especiais, e que é uma delícia nesse tipo de cinema de gênero, né? E esse filme, Prédio Vazio, ele teve grandes recursos de efeitos práticos, sabe? Ele se passa em um condomínio mal assombrado, é um thriller de fantasmas, né? Onde a gente tem um mistério nesse condomínio. Porque os fantasmas pegam pessoas, né? E a história é contada através de um casal que vai investigar o desaparecimento da mãe da mocinha, né? Eu faço o par romântico com essa mocinha. E nesse Prédio Vazio, eles descobrem que ele retém esse segredo dos fantasmas. E é um filme divertidíssimo, é um filme horrível, na verdade, tem um humor ácido ali muito interessante e muito exagerado. E, cara, eles fizeram esse condomínio do zero, tudo em estúdio. Montaram elevador, corredores, apartamentos. Então, assim, o prédio desaba, voa, altos efeitos especiais, assim, sabe? E para mim foi muito gostoso fazer isso. Tô doido para ver nessa estreia em Tiradentes. E é uma mostra aberta para o público, todos os ingressos são gratuitos. Então, se ligue nessa mostra. Se você não conhece, segue as redes sociais dessa mostra e sintam-se convidados a estar com a gente na estreia do Prédio Vazio, tá? Vai ser incrível. Maravilha, esse foi Caio Macedo, ator, conversou com a gente aí sobre essas estreias que estão rolando e convocando a gente para participar aí dessa primeira mostra de cinema que acontece no Brasil, a que abre as portas do cinema nacional, a Mostra Tiradentes, finalzinho de janeiro. Certamente a gente volta a falar sobre isso nos próximos dias, mas por hoje era isso. Caio, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente aqui do Brasil de Fato, viu? Muito obrigado, Lucas, muito obrigado, gente. É sempre muito bom falar sobre cinema nacional, né? E com pessoas massas ainda. Pô. Valeu mais, Lucas.
E assim, a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã sim estamos de volta, é Natal, mas vai ter mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, que você sempre acompanha a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro nos ouvir pela rádio, e também logo depois, à 1 da tarde, a nossa parceira de primeira hora, RBA Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o programa aqui na Grande São Paulo. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Lucas Weber, Daniel Lamir e Marina Hara, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira, André Paroche, coordenação de Rádio TV Monês Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmazo, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.